Olá! A nossa aula de hoje é sobre as orações subordinadas adjetivas e a argumentação. Também vamos abordar o uso da pontuação nessas orações. Mas para entender como essas orações contribuem para revelar seu posicionamento sobre uma determinada temática, você precisa entender o funcionamento sintático-semântico delas. Este exemplo traz uma citação indireta do filósofo Immanuel Kant. Nela, observamos duas orações destacadas que estão diretamente relacionadas aos seus referentes. Segundo Immanuel Kant, em sua teoria do imperativo categórico, os indivíduos deveriam ser tratados não como coisas que possuem valor, mas como pessoas que têm dignidade. Primeiramente, é preciso compreender que essas orações elas são introduzidas por um pronome relativo. No caso em questão, são os pronomes relativos, apresentados pelo que. Sabemos que os pronomes são palavras que acompanham ou substituem o nome. Nos dois casos, o que está substituindo a palavra imediatamente anterior a ele. Esse que, portanto, é um pronome relativo, ou seja, ele está estabelecendo uma relação sintático-semântica com a oração principal, substituindo um termo para evitar repetição de palavras. Essas orações introduzidas pelos pronomes relativos aqui, elas estão exercendo a função de adjunto adnominal da oração principal. Estão caracterizando essa oração principal, como o adjetivo faz em relação a um substantivo, mas elas são orações porque elas apresentam um verbo. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser classificadas em restritivas ou explicativas, de acordo com a forma como elas se relacionam com o termo da oração principal, modificado por elas. Isto é, de acordo com o efeito de sentido que elas produzem, elas vão receber uma classificação, ou restritiva ou explicativa. Por isso, elas têm um grande valor argumentativo. As orações em destaque neste exemplo, elas são restritivas. Mas por quê? Observe na primeira ocorrência. As coisas possuem valor. Essa afirmação indica o posicionamento de Kant de que somente as coisas podem ter valor, restringindo o sentido do termo em relação à exposição de sua teoria, pois para ele os indivíduos não são coisas. Os indivíduos não possuem valor conforme a sua utilidade, esse valor no sentido monetário. Os indivíduos são pessoas e as pessoas têm dignidade. Novamente, a característica restringe-se, limita-se a um termo, no caso, o termo pessoas. As orações restritivas, elas não se separam da oração principal, nem por vírgula, nem por travessão, nem por parêntese. Essa relação da oração subordinada adjetiva restritiva em relação ao termo a que ela se refere na oração principal demonstra essa íntima relação da oração com esse termo e esse alto valor restritivo da oração com relação a este termo. Por isso, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. No outro exemplo, a oração em destaque é explicativa. Por quê? A citação de Bauman a respeito do imediatismo da sociedade é confirmada pela afirmativa de que a velocidade acelerada atinge diversas áreas da ação humana e essa velocidade acelerada caracteriza o estilo de vida atual. Ou seja, o estilo de vida atual
é uma informação inerente ao termo modificado na oração principal, que é velocidade acelerada. Segundo Zygmunt Bauman, a sociedade moderna pauta-se no imediatismo. Nessa perspectiva, a velocidade acelerada, que caracteriza o estilo de vida atual, atinge diversas áreas da ação humana. Observando de outro modo, a velocidade acelerada atinge diversas áreas da ação humana porque ela caracteriza o estilo de vida atual. Portanto, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa e a vírgula, ela tem a função aqui de isolar esse efeito explicativo da oração, essa característica inerente ao termo da oração principal. Então, a vírgula, a presença da vírgula ou de um travessão ou dos parênteses nas orações explicativas indica o caráter não essencial do seu conteúdo em relação à oração principal. É como se essa oração destacada aqui, ela não fizesse diferença com relação ao sentido expresso na oração principal, mas ela, obviamente, determina um posicionamento, não é? Ela está determinando o posicionamento dessa caracterização do estilo de vida atual pela velocidade acelerada, mas é um modificador, é uma característica, é uma informação a mais. Já no exemplo anterior, a ausência da pontuação na oração, nas duas orações restritivas, indica essa íntima associação dessas orações restritivas aos termos da oração principal que eles estão substituindo, que essas orações estão substituindo. Então, indica essa íntima relação com relação à oração principal. Ok? Bom, para continuarmos entendendo, essa relação e esse valor argumentativo das orações adjetivas e esse uso da pontuação, os efeitos de sentido que isso provoca no texto, vejamos agora essas orações atuando diretamente na construção argumentativa de um texto que foi uma redação nota 1000 do Enem de 2018, cujo tema daquele processo foi os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Temos aqui 2 parágrafos de uma mesma redação em que nós destacamos as orações subordinadas adjetivas. Vamos ao primeiro exemplo. Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio ou superior, visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérpretes da Libras durante as aulas. Tal panorama representa a violação da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantam a efetiva inclusão dos surdos na educação. Bom, percebemos que nós temos aqui 3 orações subordinadas adjetivas destacadas no trecho. E vamos entender qual é o funcionamento argumentativo dessas orações com relação a toda a construção e a toda a progressão temática do texto. Nós temos aqui, olha, tal panorama representa a violação da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. São 2 mecanismos jurídicos, Então, os quais, aqui é um pronome relativo que está estabelecendo relação com esses 2 termos anteriores na oração principal,
né, a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, portanto, os quais é um pronome relativo, e compõem uma oração subordinada, os quais são mecanismos jurídicos. Então, mecanismos jurídicos está aqui caracterizando esses dois elementos, Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A vírgula, ela está justamente, né, isolando esse efeito explicativo, ou seja, o candidato ele quis, né, determinar que esses dois elementos são mecanismos jurídicos. Ele quis explicar, ele quis, né, trazer isso, colocar isso em evidência. A segunda oração, que está diretamente relacionada a essa primeira oração adjetiva, que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes, o que pronome relativo, ele está relacionado ao termo mecanismos jurídicos. Neste momento, a oração subordinada adjetiva, ela está limitando, ela está restringindo o sentido desses mecanismos jurídicos. São mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Então, a ausência da vírgula aqui torna mais íntima a relação entre a oração subordinada adjetiva e o termo a que ela se refere, que no caso é mecanismos jurídicos. Então, nós temos uma primeira oração, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela explica que a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência são mecanismos jurídicos. E a segunda oração, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela limita, ela restringe a função, não é, desses mecanismos jurídicos. Ou seja, eles asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Já a terceira oração subordinada adjetiva destacada no período, né, destacada no parágrafo, ela também produz esse efeito de sentido restritivo, limitador do termo a que ela se refere. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantam a efetiva inclusão dos surdos na educação. Então, o candidato, para reforçar, não é, a negligência estatal, para reforçar a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais, ele limitou o sentido dessas prerrogativas legais, não é? Ele restringiu o sentido com relação às prerrogativas legais que garantam a efetiva inclusão dos surdos. Por quê? Porque nem todas garantem. Então, não é esse sentido limitador que traz a oração subordinada adjetiva restritiva. Nem todas essas prerrogativas legais, elas garantem, né? Como a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas dizem respeito à educação como um direito de todos os deficientes. Elas regulamentam isso, elas determinam isso, não é? São leis que determinam isso, mas, né, nem todas, apesar de determinarem, apesar de, né, tentarem efetivar esse direito, elas não garantem. Por quê? Porque o governo é ineficiente, o governo negligencia, não é? Ele falha ao executar, né, essas leis, essas prerrogativas legais, ok? Então, nós podemos perceber que nós temos um posicionamento muito bem orientado, muito bem definido a partir dessas orações subordinadas adjetivas, ok? Bom, para finalizar, no outro parágrafo que segue ao anterior,
nós temos: ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos. Ações que caracterizam o bullying. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava: preconceito é opinião sem conhecimento. Tal máxima, mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças, como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. Então, para dizer, não é, sobre a ineficácia das instituições como a família e a escola, né, na ação contra essa discriminação, né, em relação aos surdos, o candidato ele trouxe aqui duas orações subordinadas adjetivas para demonstrar determinados posicionamentos. Primeiro, quando diz que os deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos. São duas ações que ele determina. Então, ele diz ações que caracterizam o bullying. Nem todas as ações caracterizam bullying, mas essas duas, então, né, como a gente sabe, quando nós estamos construindo um texto dissertativo argumentativo, nós precisamos estabelecer recortes, não é? Porque determinadas temáticas, elas têm uma vasta consideração, né? Várias causas que podem ser apontadas, várias consequências que podem ser apontadas para uma determinada problemática. Então, nós precisamos fazer recortes. O autor fez recortes aqui, ele trouxe duas ações que caracterizam o bullying. Então, ele está limitando, ele está restringindo, né? Quais são essas ações? Ele está estabelecendo esse recorte. Isso é posicionamento, isso é argumentação, através de uma oração subordinada adjetiva, ok? Na segunda ocorrência, quando nós temos logo abaixo, quando ele coloca, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, e essa formação moral deturpada não privilegiou princípios, com alguns princípios, e ele traz os exemplos, né, a tolerância e o respeito às diferenças, princípios como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade heterogênea. A oração em destaque, ela é uma oração subordinada adjetiva, ela está introduzida por um pronome relativo, a qual que está substituindo formação moral deturpada, né? E essa formação moral deturpada não privilegiou princípios. Ou seja, né, o preconceito, né, o preconceito é opinião sem conhecimento, e essa máxima, séculos depois, comprova, né, que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, porque essa formação moral deturpada não privilegiou princípios, alguns princípios essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Então, a relação aqui desse efeito de sentido, né, desse efeito de sentido explicativo com relação a essas consequências de uma formação moral deturpada. Então, ele está trazendo, né, um determinado posicionamento para defender essa argumentação, né, relacionada também à citação, ao repertório que ele trouxe do filósofo Voltaire, né, corroborando com esse pensamento de que o preconceito é opinião sem conhecimento, ok? Então, nós podemos perceber
diante de todas essas abordagens, diante de todos esses exemplos, que assim como as orações subordinadas de um modo geral, não é? Elas estabelecem essas relações entre as orações dentro de um período composto e determinando, sim, posicionamentos, determinando os efeitos de sentido que o autor quer provocar no seu interlocutor, não é? Os efeitos de sentido que o seu interlocutor poderá perceber diante de determinadas escolhas que ele faz, dos usos que ele faz das orações subordinadas. Bom, então por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.